Oi, gente! Tô aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre homeschooling e hoje eu quero falar sobre como saber se eu posso ser um homeschooler, se eu posso educar o meu filho em casa, se eu posso praticar o ensino domiciliar, enfim. O que eu preciso saber ou o que eu preciso ter para tomar essa decisão, certo? Então eu elenquei alguns itens, eles não estão numa ordem de importância, tá certo? E óbvio que tem muito mais itens do que esses que eu anotei aqui, porém são esses que eu tenho pensado e refletido e de acordo com aquilo que eu tenho lido e as minhas experiências também, certo? Então a primeira coisa que eu anotei aqui foi sobre motivo. Para eu decidir pelo ensino domiciliar, eu preciso ter definido primeiramente uma razão. Vocês estão conseguindo escutar um barulho, tipo uma batedeira? É que aqui na frente aqui tem uma padaria. Eu gravo na varanda da minha casa. Então, se vocês estiverem escutando, tá? Só tem esse momento para gravar. Então, aí vai. Voltando. Então, você precisa ter um motivo inicial e fundamental para você continuar, para você começar e dar continuidade a essa sua caminhada no homeschool. Esse motivo é a razão pelo qual você quer ensinar os seus filhos em casa. Eu, inclusive, gravei um vídeo, foi o primeiro vídeo aqui dessa série, né, aqui no canal, sobre homeschool. E se você quiser dar uma conferidinha lá para saber os nossos motivos que nos levaram a isso. Mas então essa é a primeira coisa, assim. E esse sim é numa ordem, né? Você precisa ter um motivo inicial, uma razão pela qual fazer isso. Esse motivo, essa razão, eu penso que ela não pode ser uma razão, um motivo superficial, ou então, vamos dizer assim, passageiro. Ele precisa ser um motivo profundo, verdadeiro, que reflete as necessidades da sua família. Além disso, tem barulho de carro também, tá? Que aqui na frente da minha casa tem uma rodovia, além da padaria. Então vai ter barulho de carro. Então esse motivo, essa razão, ela deve ser justa, profunda, sincera. Por que eu digo assim profunda? Porque todo movimento que começa, e o homeschooling ele tem crescido, esse movimento tem crescido no Brasil, surge como um modismo, né? Vai ficando meio que na moda, as pessoas vão achando legal, bonito, diferente e começa a caminhar por isso. E o homeschool, ele não deve ser assim, ele não deve ser baseado nesse motivo, porque esse motivo ele vai passar. Essa empolgação e esse sentimento, se for baseado nesse modismo, ele vai passar. Então eu preciso ter um motivo claro e bem definido para eu optar pelo homeschool. É interessante que você escreva isso também. Eu já tenho rascunhado algumas coisas, preciso sentar com meu esposo para a gente fazer bem certinho, talvez colocar num quadro para a gente ficar olhando todos os dias. Nós escolhemos uma música também aqui em casa para isso. Tenho pensado em alguns versículos, vamos ainda também decidir. Então é interessante que você tenha uma base para essa sua decisão, certo? Um motivo bem firme para que ele ajude você nos momentos difíceis que você vai enfrentar. Então, esse seria o primeiro motivo. Agora, os outros, sim, não estão numa ordem certa, ok? O segundo motivo que eu anotei aqui seria apoio do cônjuge. Mais cabelo. Apoio do cônjuge. Por que o apoio do cônjuge? Essa decisão ela é muito séria. Ela vai mudar o jeito de vocês levarem, inclusive, a vida, certo? Então, você precisa ter o apoio do seu cônjuge. Se apenas um do casal está mais inclinado para o homeschool ou já tomou essa decisão e o outro companheiro não, ou a esposa ou o esposo, eu não aconselho começar. Por quê? Porque isso vai mudar muito com toda a dinâmica da família, você começar a praticar o homeschool. E como que você vai fazer isso sem o apoio daquela pessoa que caminha com você, daquela pessoa que precisa te auxiliar?
auxiliar em tudo, no momento mesmo do estudo, mas auxiliar, te dar apoio psicológico, emocional, para você poder conversar, debater. Então, não vai funcionar. As crianças, né, os próprios filhos, eles também vão perceber, olha, isso aqui parece que é só coisa da minha mãe, meu pai parece que não tá muito aí. Então, não dá certo. Precisa ter o apoio do cônjuge, do casal, né? O casal precisa estar junto nessa, assim como em tudo, porque é um casal, né? Mas nessa questão do homeschool, é importante demais que os dois, o casal, esteja falando a mesma língua. E eu disse casal, cônjuge, e não os familiares. Por quê? Eu vejo diferença. Vou dar o meu exemplo. Quando nós decidimos pelo homeschool, a minha mãe, ela não foi muito favorável. Assim, achou meio estranho. Acho que isso não é a melhor opção, que vocês estão querendo ser muito diferente, essas coisas. Eu penso que ela disse isso porque ela não conhece a fundo, por medo, né, também. Ela nunca viu isso. Mas minha mãe também é uma pessoa cristã, assim como nós. Ela também preza pelo ensino da palavra de Deus aos filhos. E ela tem se adaptado a isso. Mas a opinião da minha mãe não foi fundamental para eu tomar a minha decisão. Eu levo em consideração, respeito a opinião dela, temos sempre conversado sobre o homeschooling. Quando os meninos vão lá para casa dela, ela faz alguma atividade com eles, pinta, ensina algumas coisas sobre o sítio, porque ela mora numa chácara. Mas a opinião dela, ela ser favorável ou não, não pesou na minha decisão, porque essa é uma decisão que eu preciso tomar para a minha família, para os meus filhos, né, com o meu esposo. Então, eu penso que você precisa ter o apoio do seu cônjuge, do seu núcleo familiar, os parentes, os pais, os sogros, sogros, tios, primos. A opinião deles serão apenas opiniões. Não deve ser decisiva, porque não são eles que vão caminhar com você. É óbvio que todas as opiniões positivas, né? A ajuda é bem-vinda, sim. Porém, ela não deve ser decisiva ao ponto de fazer você não optar se você tem essa tendência, ou também se você não quer, mas os seus familiares querem, não adianta. Então, o apoio do cônjuge é sim fundamental. Dos familiares, não é necessário para você tomar essa decisão. Outro ponto que eu anotei aqui, para você decidir pelo homeschool, para você saber se você pode ser uma família que ensina os filhos em casa, você precisa se avaliar para ver se você gosta de aprender, se você está disposto a aprender. Porque esse, sim, a meu ver, é um ponto fundamental. Claro, a gente não precisa explicar que a gente não sabe de tudo, não é verdade? Não só nessa questão de homeschool. A gente não sabe de tudo sobre todas as coisas. Então, uma coisa que eu não sei, o que eu preciso fazer? Preciso aprender. Então, para eu tomar essa decisão de ensinar os meus filhos em casa, eu preciso me avaliar nesse sentido. Eu gosto de aprender? Eu estou disposta a aprender coisas novas, coisas que eu não sei, a pesquisar? Eu tenho essa curiosidade? Porque, gente, eu não preciso ser expert em tudo, eu não sou. E às vezes até as pessoas acham que nós decidimos pelo homeschool pelo fato de eu ter sido professora e meu esposo ser professor. E não foi por isso, e não é por isso. Eu fui professora de ensino fundamental e médio. Eu não sabia como alfabetizar uma criança. Na verdade, eu estou aprendendo isso agora. Então, a questão não é o que eu não sei e o que eu sei. A questão eu estou disposta a aprender aquilo que eu não sei. Ok? Outro ponto. Determinação. Isso sim. Para você ser uma família que ensina os seus filhos em casa, você precisa ter determinação. Por quê? Porque os dias difíceis virão. Não é verdade? Não é a nossa vida, infelizmente, não é só momentos felizes. E assim no homeschool também. Então, aliado com aquele motivo inicial, eu preciso ter uma determinação muito forte para alcançar esse motivo, esse objetivo. E essa determinação,
ela vai sendo trabalhada dia após dia. Então, esses dias difíceis, eles existem, eles são frequentes, inclusive, porque você tá lá o tempo todo com seu filho, então não é fácil. É maravilhoso? Não tenha dúvida, é espetacular. Porém, ele é exigente, ele exige de você muitas coisas. Determinação é uma delas. Então, estar determinado a alcançar aquele objetivo, aquele motivo inicial, você precisa ter muito foco e muita determinação. E por fim, eu anotei também aqui que você precisa estar preparado para mudar de vida. Como assim? A sua família, a estrutura da sua família, o jeito da sua família, inclusive encarar a vida, ele vai mudar. Não que o homeschooling ele seja mágico, ele não tem nenhum poder mágico em si. Porém, só de você não enviar os seus filhos para a escola, já tem um outro contexto, né? Pensa em férias, em tempo de transporte, de levar crianças para a escola, isso não existe. Então, essas são as menores transformações que vocês vão enfrentar, que a gente enfrenta, né? Mas você está caminhando por um rumo diferente. Então, é óbvio que a sua família ela vai ser um pouco diferente das famílias normais que tem por aí, né? Das famílias comuns, vamos dizer assim. Mas isso em nenhum momento é um ponto negativo. Na verdade, nenhum dos pontos que eu elenquei aqui são pontos negativos. Não, são características, são itens que eu preciso observar se eu tenho antes de tomar essa decisão. Então, eu tenho que estar preparado ou estar me preparando para essas transformações. E essas transformações, elas não vêm com peso, com uma carga, com um fardo, não. Elas acontecem muito naturalmente. É natural, vocês mesmos, a família mesmo vai se encontrando, vai vendo o que precisa abrir mão ou não, o que precisa se adequar. Porque ensinar os filhos em casa, assumir a educação integral dos filhos, como eu falei no vídeo anterior, faz toda a logística da família mudar e esse passa a ser o foco. Porque eu vou ensinar os meus filhos o tempo todo. Eu estou com os meus filhos a maior parte do tempo dos meus dias. Então, isso realmente faz diferença, traz diferença. E isso vai refletir em todos os aspectos da família. Tempo, a parte financeira, qualidade de vida, enfim. Muitos e muitos aspectos. Então, eu preciso avaliar. Eu estou disposta a encarar essas mudanças, a ter a minha vida toda transformada em favor de ensinar os meus filhos? Se sim, eu posso ser uma família homeschooler, posso ensinar meus filhos em casa. Eu não incluí nessa lista de itens que eu preciso observar para saber se eu posso ou não educar os meus filhos em casa, dois itens muito importantes, que foram dinheiro e tempo. Vou começar falando pelo tempo. Não é obrigatório que a mãe não trabalhe para eu ensinar, para a família ensinar os filhos em casa. Eu não trabalho mais fora, só trabalho em casa, e muito, aliás. Mas isso foi uma decisão minha, né? Uma decisão nossa, da nossa família. Então, essa foi uma decisão nossa. Não necessariamente a sua ou as outras famílias precisam fazer isso. É claro, gente, que precisa de uma dedicação maior, sim, mas isso eu posso organizar o meu tempo. Nós organizamos o nosso tempo para aquelas coisas que são importantes, não é mesmo? Então, o ensino domiciliar vai ser mais uma dessas coisas que eu preciso me adequar. Uma vez eu li num blog de uma família homeschooler a seguinte frase: eu posso trabalhar 40 horas, essa era a frase, eu posso trabalhar por 40 horas, ensinar os meus filhos em casa por 20 horas, muito tempo, né? Mas por 20 horas, posso dormir 8 horas por noite e ainda vai me sobrar 52 horas para eu fazer o que eu quiser. Então, essa frase ela me fez pensar muito. Nossa, realmente a gente não administra muitas vezes bem o nosso tempo, né? Então, ter tempo sobrando, você não vai ter, independente se você pratica ou não o ensino domiciliar. Parar de trabalhar, isso é uma decisão pessoal, mas ela não é vinculada ao homeschool. Sim, se você olhar na internet, nas redes sociais, muitas
Eu acho que a grande maioria das famílias que praticam o ensino domiciliar, a mãe não trabalha fora ou trabalha em casa, né? Muitas conseguem fazer isso. Mas, então, isso é uma decisão, uma característica muito particular da família. Por isso que eu não anotei ela como um item comum, certo? Então, o tempo, ele é muito peculiar de cada um, então cada um vai saber organizar esse tempo da melhor maneira. E o outro item que eu não anotei aqui, que ele não deve ser observado, mas talvez muitas pessoas pensem nele, né, que é o dinheiro. Você não precisa ser rico para fazer ensino domiciliar, para praticar o homeschool. Nossa família é a prova disso. Nós não somos ricos, estamos longe desse padrão, mas isso não foi motivo para nós não optarmos pelo ensino domiciliar. Então, a questão dinheiro, da mesma maneira que a questão tempo, ela é extremamente peculiar de cada família. Cada família tem o seu padrão financeiro. Também, muitas das famílias que eu sigo, que se você olhar aí pelas redes sociais, têm um poder aquisitivo alto. Sim, a gente observa pelas postagens, né, do material que eles utilizam, o ambiente que as crianças estão, enfim. Mas isso é tão particular, tão peculiar de cada um, que eu não posso usar essa característica, né, como uma característica determinante para eu optar por sim ou não o homeschool. Então, o nosso orçamento aqui de casa, ele tá bem enxuto depois que eu parei de trabalhar. Nossa renda, ela caiu pela metade. Mas nós estávamos cientes disso, nós estamos aprendendo a lidar com isso. E assim como se eu enviasse os meus filhos para a escola, eu teria que ter no meu orçamento uma verba destinada à educação, no homeschool é da mesma maneira. Claro, meu montante é muito menor se comparado com uma outra família de um poder aquisitivo maior. Mas isso não é o determinante para o sucesso ou não. Eu vou adaptar aquilo que eu preciso ensinar aos meus filhos à minha realidade, ao meu orçamento, e os resultados, eles virão. A internet está aí, tem muita coisa gratuita, enfim, existe uma infinidade de possibilidades que eu posso trabalhar nessa questão de dinheiro. Então, também não é obrigado, não é um item que eu preciso ficar preocupado. Nossa, eu não sou uma pessoa que tem um grande poder aquisitivo, logo eu não vou poder ensinar o meu filho em casa. Muito pelo contrário, eu vejo famílias assim, por exemplo, ensinando latim para as crianças. Mesmo se eu ir trabalhar, se o nosso poder aquisitivo era melhor, sim, se eu fosse pagar por isso, não sei se eu poderia ainda pagar latim para os meus filhos, mas isso é possível ensinar através da internet. E talvez nem custe tanto assim quanto se fosse pagar para uma aula, né, tradicional. Então, esse item também, dinheiro, ele é muito específico de cada família. Mas eu penso que ele não deve ser determinante para você definir isso ou não, pelo fato de seu poder aquisitivo. Você vai se adaptar, você vai fazer escolhas. É claro que eu preciso fazer mais escolhas do que quem tem um poder aquisitivo melhor, né? Isso é claro que sim. Mas isso não é motivo de impedimento ou de inferioridade em relação às outras famílias, certo? Então, tempo e dinheiro, ele é particular de cada um, então por isso que eu não anotei nesses itens comuns. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha ajudado você a pensar nessas características. Será que eu tenho isso? Ou se eu não tenho, eu posso trabalhar isso em mim para então eu decidir ensinar os meus filhos em casa. E o próximo vídeo, eu quero gravar mais um vídeo que fale específico sobre os medos que eu tive, que eu tenho, né? E os medos que são mais comuns, que a gente acaba escutando aí, certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.